de tecnologia. Bom, então, o que eu estava comentando com vocês, eu quero abordar um assunto aqui que é sobre responsabilidade. E logo eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Mas qual que é a motivação desse assunto? Deixa eu alterar meu nome aqui que eu estou na conta do Ian. Qual que é a motivação desse assunto? Esse nosso trabalho, ele é um trabalho que a gente tem a liberdade, né, geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, eu morava numa cidade até essa semana, hoje eu já estou em outra cidade. Pela liberdade que eu tenho, posso trabalhar de qualquer lugar. Então, só que muitos de nós, a gente acaba se perdendo com essa liberdade que a gente tem. A gente acaba se perdendo um pouco com essa liberdade que a gente tem de poder trabalhar de casa ou de qualquer lugar e de poder escolher o horário que a gente vai trabalhar, que está atrelado também à organização. Então, o resultado, eu até trouxe isso na reunião passada. Tá bom, Rose, boa reunião. A gente, o resultado ele está atrelado a um comportamento. Ele não é algo de forma aleatória. Então, o resultado ele está conectado ao comportamento. O comportamento ele está atrelado a hábitos que você tem no dia a dia, organização de tarefas que você tem no dia a dia. Então, ele funciona da seguinte maneira: como é que começa a mudança de resultados? Se você quer mudar o seu resultado, como é que começa? Se quiser anotar. Primeiramente, começa com organização. Precisa, na verdade, melhor. Tudo começa com uma decisão. Como o livro do Flávio fala, uma decisão muda tudo. Então, a sua mudança de resultado começa com uma decisão. Depois de uma decisão tomada, é necessário você se organizar para fazer isso acontecer. Então, aí vem a organização da sua agenda, dos seus horários que você vai trabalhar. Com a organização, vem o comportamento. Você precisa ter um comportamento, e esse comportamento é o que vai mudar, é o que vai fazer você sustentar a decisão. O comportamento é o que sustenta a decisão que você tomou. Ele está ligado à decisão que você tomou. Através do comportamento é igual a resultado. Todos nós, ou alguns de nós, tivemos comportamento. Vamos pegar aqui o meu caso. Eu tive que ter um comportamento para poder bater a meta da franquia. Todos, acredito que algum de nós já tivemos um certo comportamento acima da média para poder bater uma meta. Poder avançar no caminho, fechar uma estrela, ter uma semana diferente. Ele foi um comportamento. Só que a dificuldade em si é sustentar. O desafio está sempre no sustentar esse comportamento e sustentar a decisão. É isso que faz a pessoa de fato ser mais consistente. Então, de novo, tudo começa com uma decisão. Uma decisão ela muda tudo. Toda decisão é organizar como que você vai trabalhar, que hora que você vai trabalhar, que hora que você vai parar. Precisa ter essa organização, não pode ser aleatório. Tem isso organizado, sustentar o comportamento. Qual o comportamento? O resultado ela não vem só de ligar. Ele vem de ligação, referido, 3, 4 entrevistas por dia, para consequentemente você fechar a matrícula. Então, se todo dia você faz de 3 a 4 entrevistas por dia, você vai vender na semana. Uma, duas, três, você vai vender nessa semana. Se você fizer 3 a 4 entrevistas todo dia. O resultado ele é consequência do comportamento. Porque se todo dia você faz, você pega referido, você liga, você faz 3, 4 entrevistas por dia, consequentemente você vai fazer.
você vai obter o resultado que você quer obter. Se você quiser dobrar o teu resultado, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar o nível de energia, aumentar o seu comportamento, aumentar o processo que faz para você fazer vender. Então, se você está fazendo de 3 a 4 entrevistas, você vai ter que fazer de 7 a 8 entrevistas por dia. Ou melhorar a tua taxa de conversão, é outro ponto também. Você pode ir pelo volume ou você pode ir pela taxa de conversão, você pode melhorar. Dá para fazer 4, 5 entrevistas e 2 vendas. Ou dependendo da linha que você estiver trabalhando, até em menos. Mas vamos pegar aqui, dá para fazer 4 a 5 entrevistas e 2 vendas. Aí você melhora a sua taxa de conversão. Beleza? E algo que sustenta tudo isso é a responsabilidade. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer, não sabe? Concorda que todos vocês sabem o que tem que fazer? Todo mundo que sabe que tem que ligar, pegar referido todo dia, fazer entrevista. Ou não, isso aqui é novidade para algum de vocês. Não é, né? Todo mundo sabe que tem que ligar, pegar referido, fazer entrevista, para consequentemente vender. Por que que a gente sabe que tem que fazer e a gente não faz? Alguém sabe dizer? Não tô te ouvindo, Gabi. Abriu o áudio. Todo mundo sabe fazer, mas talvez por preguiça, por deixar o emocional controlar. Certo, procrastinação, preguiça. Eu já coloquei, eu já mandei esse vídeo, mas eu vou colocar ele aqui, que é a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Cadê? Não, não tá aqui. Está em playlist. WCP. Tem uma mentoria que eu acabei de achar aqui, de João Perfeito. 1 hora do Flávio. Lá de 2000 e 5 anos atrás. O que você acha que vale essa mentoria? Ah, tem outra aqui da época do Marcelo Matheus. Achei. Inglês é o mercado indispensável. Não, isso aqui é do. Achei. Pensa entre você saber o que tem que. Entendeu o exemplo do Não acontecia, porque você não fazia acontecer, Labial? né? A minha pergunta, ela foi da seguinte maneira, Flávio, por que que a gente sabe o que tem que fazer? Justamente isso. Flávio, por que que a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente não faz? De forma resumida, é isso. É que eu acabei me enrolando ali, né? Pô, na frente do Flávio, a gente acaba se emocionando ali. Por que que a gente sabia que tem que fazer e não faz? Essa foi a minha pergunta. Deixa eu vir aqui, ó. Para multinacional e, e depois o seu. Estão ouvindo? Sim? Tá. O Dilson lá, que você fala, acabou que não deu certo e você voltou de novo, né? Mesmo você sabendo que você teria que ser feito, saber dos seus porquês, dos seus motivos, porque não acontecia, porque você não fazia acontecer. Labiel, saber o que tem que fazer, querido, não é suficiente. Se saber o que fosse fazer fosse o suficiente, os professores de administração das faculdades não seriam professores de administração, eles seriam CEOs das empresas, ganhando 30 vezes mais do que eles ganham. Entendeu? Então, só saber o que fazer não basta. Entendeu o exemplo do professor da faculdade de administração e do CEO? Entendeu? Entendi. Entendeu? O professor leu, estudou, ele sabe o que fazer, mas ele faz? Não, ele não faz. Tá? Se fizesse, ele não era professor, ele era CEO. Você entendeu? Então, agora, tem CEO que também é professor, é outro papo. Mas nem todo professor é CEO.
Então, é a diferença entre você saber o que tem que fazer e a outra diferença é você fazer. O que que impede alguém de fazer aquilo que sabe o que tem que fazer? Às vezes é fraqueza, covardia, preguiça. Vai anotando. Fraqueza, covardia, preguiça. Até coloca aqui, ó. Fraqueza, covardia, preguiça. Procrastinação, falta de Está atrelado ao que vocês estão falando. A Lídia falou, a Gabriela falou. decisão, tolerância à mediocridade. Você entendeu? Tolerância à mediocridade. O que que aconteceu comigo, Biel? Eu estava medíocre, entendeu? O que que aconteceu comigo quando eu voltei a produzir é que o seu Adilson me reprovou e aí eu fiquei sem emprego e já tinha pedido demissão. E fiquei morrendo de medo. Tava cagão. Você entendeu? E aí aquele meu medo, e caraca, agora eu não fiquei nem com uma coisa nem com a outra. Acho que vou me queimar aqui nesse lugar e não entrei lá na outra. E aí eu comecei a me movimentar de um jeito que eu não estava me movimentando para entregar resultado. Porque eu queria entregar um resultado para depois, quem sabe, eles me fazerem uma proposta para eu ficar e eu aceitar. Essa era a minha saída honrosa daquela situação. E foi exatamente o que aconteceu. Eu produzi o que eu não produzi na minha vida inteira. No mês de dezembro, quando chegou em janeiro, os caras me fizeram uma nova proposta para eu ficar e eu aceitei. Se não fosse isso, eu ia ficar sem emprego, ia acabar meu aviso prévio e eu estava queimado. Então, o que aconteceu? Como eu me vi nessa enrascada, eu tive que produzir o que eu nunca produzi. E a pergunta que fica é: por que eu não fiz isso antes? Precisou eu me meter numa enrascada para fazer? Ou seja, eu fiz aquilo que eu já sabia que tinha que fazer. Mas na hora que eu me meti na enrascada, eu falei, cara, agora eu tenho que dar um jeito. Ou seja, eu tomei uma decisão, agora eu tenho que dar um jeito. E por que eu não falei assim, agora eu vou fazer antes? Porque eu não estava numa enrascada, porque eu estava acomodado, porque eu estava medíocre. Por isso que a gente fala, a gente ativa aqui nossa motivação, conforme o Thiago Copralato está falando, a gente ativa a nossa motivação ou ativa a nossa determinação quando a gente toma uma decisão. E eu só tomei essa decisão quando me meti na enrascada. Agora, precisa se meter numa enrascada? De repente você está aí confortávelzinho na tua vidinha, a vidinha mais ou menos ali, mas você está acomodado naquela vidinha mais ou menos. E aí não toma uma decisão de ir para o próximo nível. Eu só tomei essa decisão quando me meti numa enrascada. Mas eu pergunto para você, Biel, precisa se meter numa enrascada para você tomar uma decisão? O que te impede de tomar essa decisão agora? Nada. Então, não é simplesmente saber o que fazer. Saber o que fazer, qualquer um sabe. Saber o que fazer, qualquer um sabe. Mas fazer o que precisa ser feito, é necessário tomar uma decisão. É o basta, é a decisão. É aquela decisão que faz você subir de nível, tá? Você está no nível aqui, você vai subir de nível. Você só sobe para o próximo nível se você tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai ficar ali naquele nível para sempre, mesmo sabendo o que tem que fazer. Beleza? Beleza. Valeu, meu querido. O que vocês acharam dessa resposta do Flávio? Talvez algum de vocês já deve ter visto. Não sei. O que vocês acharam dessa resposta do tio Flávio? Ele só tomou essa decisão porque ele não tinha um plano B. Ele não tinha outra opção. Ou ele produzia. Não tinha mais o que ele fazer. Então, assim, nesse dia eu fiz 4 vendas. Eu lembro até hoje. Lembro que eu mandei mensagem. Lembro que eu mandei mensagem para ele no WhatsApp depois, falando, ó, Flávio, resultado dessa mentoria de hoje mais cedo.
Porque assim, eu sempre fui inconformado. Então, o que que eu fiz essa pergunta? Eu estava até produzindo, tinha acabado de chegar Black, não tinha muito tempo. Só que não estava ainda da forma que eu gostaria, eu não estava produzindo em alta performance como eu gostaria, não estava no rank ali como eu queria. Então, eu queria sair daquele patamar e ir para um próximo nível. Foi o que ele explicou ali. A tomada de decisão, quando você dá um basta, é te levar de um nível para o outro. Só que muitos de nós já saímos de um nível para o outro. Vou pegar meu caso de novo. Eu já saí de nível para o outro várias vezes. A gente vai subindo, a gente vai crescendo, a gente vai saindo de níveis anteriores que a gente estava. Só que a gente tem que tomar cuidado. É importante a gente sustentar o comportamento e a decisão, porque se a gente não sustenta, qual que é o nosso naturalmente, qual que é o nosso natural do ser humano? Qual que é a nossa origem? Naturalmente, o ser humano, a natureza humana, ele tem dois objetivos: procriar e economizar energia. Então, se você gasta energia, para você ir para um próximo nível, você precisa gastar energia. E aí você precisa estar sempre com a decisão ali tomada para você sustentar e estar indo sempre para um próximo nível. Senão você regride tudo aquilo que você progrediu numa fase. O André, ele sempre trouxe para mim, em alguns momentos, quando eu estava em crescimento, e também levava ali os meus questionamentos para ele, que crescer é uma estratégia mais inteligente que tem para você se manter ali, ou no patamar que você está, ou para um próximo patamar. Porque como estabilidade não existe, você não está crescendo, você está regredindo. Então, a decisão de crescer é a forma de você se manter. Se você gosta do patamar que você está, se você gosta dos prazeres, né, dos resultados, do reconhecimento, do que você pode comprar, de poder ir no mercado, numa loja sem poder ficar preocupado com o preço, se você gosta disso, crescer é a melhor forma de você sustentar esse patamar. Porque se você não cresce, você vai perder esse patamar. Se você regride, você perde esse patamar. Então, onde que eu incluo essa questão de responsabilidade? Tem dias, de fato, a gente não está muito afim de trabalhar, a gente não está muito afim de fazer. Existem esses dias. Só que todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos ali aluguel, carro, contas básicas que tem ao longo do mês. Todos temos essa responsabilidade. E se a gente deixa, eu até tirei um print ontem, também está atrelado a isso, se a gente deixa a emoção nos liderar, tomar conta do que a gente tem que fazer, na grande maioria das vezes a gente não vai fazer. Então, se a gente pega aqui, ó, acho que até é uma frase de um texto do Léo Bossan. Ele falou: ó, liderar as emoções não significa ignorar o que a gente sente. Significa não permitir que o que você sente assuma o comando. Significa, muitas vezes, conseguir se distanciar do estado emocional para observar a situação com racionalidade e tomar decisões mais conscientes. Esse é um exercício difícil, porque é muito mais fácil se render ao sentimento do momento do que assumir o controle sobre ele. Mas é justamente aí que começa o protagonismo. A gente tem duas opções: deixar ser liderado pela emoção momentânea, ou assumir o protagonismo e fazer o que tem que ser feito independentemente da emoção que você está sentindo. De fácil, não é fácil, é difícil. Mas é isso que faz você ir para um outro nível de constância. O que faz a gente ser constante no. Porque assim, toda semana, galera, não acredito que o mundo ele é mil maravilhas, as melhores semanas sempre aconteceram. Não é. Toda semana terá algum desafio. Toda semana terá algum imprevisto. E é a gente saber lidar com as situações que vão acontecer. É só a vida acontecendo. Não acha que o mundo está contra você. É só a vida acontecendo. É você saber lidar com as situações que vão acontecendo na sua semana. Não deixar a situação influenciar no teu resultado, no teu comportamento. Então é de fato ter responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, independentemente do que você está sentindo.
Porque a Gabriela estava no trabalho até mês passado, até algumas semanas atrás, e ela, eu acredito que ela fazia o que tinha que ser feito no trabalho, independentemente da emoção que ela estava sentindo no trabalho. Ela não ligava para a pessoa de que ela estava trabalhando e falava, hoje eu não estou tão bem, não estou sentindo tão afim de trabalhar, não vou hoje, tá? Tem algum problema? Não, ela ia independentemente da emoção que ela estava sentindo, porque ela era paga por isso. Ela não era paga para sentir emoção, ela paga para executar o que ela foi contratada para fazer. Só que aqui a gente não se permite nos dar esse luxo, né? Ah, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não vou trabalhar hoje. A não ser que seja sentido bem de saúde, tá? Alguma coisa de saúde, aí é avaliar o que é. Mas estou falando assim, às vezes tá relacionado à emoção. Ah, hoje, sei lá, eu tô meio triste, eu não vou. Toda emoção que a gente sente, ela se resolve com a matrícula, com a venda. Se você tiver sentido alguma coisa, você faz uma venda, pronto, passou. Você ficar motivado, pô, agora eu vou fazer a próxima. Todo mundo aqui sabe. Tomou matrícula, liu, a dor sumiu, a emoção passou. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui, eu quero abrir já para perguntas, é isso. Esses pilares. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. A decisão de sair de onde você está, de não aguentar mais a vida que você vive, de mudar de vida, de melhorar a sua vida, de sair de romper. Eu venho vendo algumas histórias, e é isso, eu venho percebendo muito, assim, de forma muito clara, que enriquecer é um rompimento mesmo, velho. Não é um trabalho assim que é na boa. Enriquecer exige um rompimento. Eu estava ontem assistindo 24 horas do Guilherme Benchimol, que é o dono, o criador da XP, e ele estava falando que durante 10 anos ele só trabalhou. Ele trabalhava das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Era só isso que ele fazia de segunda a segunda. Ele falava, tinha alguns finais de semana entre outros, mas ao longo dos 10 anos, assim, para fazer a empresa dele atingir 150 milhões, ele fez só isso. Ele era um cara muito ligado ao esporte. Ele sempre fala que ele sempre gostou de jogar tênis, bike, corrida. Só que durante esses 10 anos ele não fez esporte. Ele só fez isso. Ele só trabalhou. A obsessão dele era nisso. Pega a história do Flávio também. Vê o que o Flávio fez para a WhatsApp chegar onde que ela chegou. Durante 10 anos ele nem sabia inglês. Ele vendia inglês, mas ele não sabia inglês. Por quê? Porque a obsessão dele era fazer a WhatsApp dar certo. Era romper. Em um ano assim ele já rompeu, ele já fez mais de 1 milhão. Primeiro ano de WhatsApp. Acho que em 99, em 2000 ele quase quebrou. Quando ele fala que ele quis largar aquilo que fez, que levou ele a chegar onde ele chegou. Mas ele aprendeu com aquilo e continuou crescendo. Então, se você pegar as histórias dos empreendedores, todas elas tiveram, principalmente no começo, tiveram muita entrega de energia. Não foi moleza. Não foi 2, 3, 4 horas de trabalho. Era tudo que ele tinha, ele entregava. Tudo, assim. Eu quando iniciei esse projeto, estava decidido a fazer esse projeto dar certo na minha vida, eu não trabalhava o dia, eu não trabalhava a parte, normalmente na parte da manhã eu não trabalhava, mas à tarde, e às vezes eu trabalhava até de madrugada. Eu ia de 1 hora da tarde até 10, 11 horas da noite, meia-noite, ou até um pouco mais. Quando eu comecei a atender, inclusive, ligar para pessoas fora do país, que o fuso horário era 2, 3, 4 horas. Eu já matriculei meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Por quê? Porque eu estava decidido a fazer dar certo. Então eu estava disposto a trabalhar quantas horas fossem necessárias. Eu estava preocupado com as horas. Quantas horas iriam ser necessárias? Eu estava disposto a fazer o que tinha que ser feito para eu alcançar o resultado que eu queria alcançar. Claro que chega um certo momento que a gente começa a ter uma taxa de conversão melhor, pelo nível de trabalho que a gente emprega, faz muito trabalho, a gente chega no nível de excelência. Diz que são 10 mil horas para você atingir um nível de excelência em determinada atividade.
Então soma. Então se eu perguntar aqui, ó, se são 10.000 horas, porque eu trabalho 10 horas por dia, vezes 30 dá 300. Vezes, vamos colocar 10.000 horas, 10.000 horas vezes um ano. São aproximadamente aí uns 3 anos. Um ano tem que ir 365 vezes 3 vezes 10. Mais ou menos uns 3 anos, aproximadamente uns 3 anos, para a gente atingir esse resultado de excelência. Claro que você pode. Isso trabalhando 10 horas por dia. Claro que você pode aumentar. Você pode trabalhar 12, 14, aí você vai o quê? Diminuir esse tempo. Então, posso colocar aqui, ó. Se eu trabalhar todos os dias de 10 a 12 horas por dia, quanto tempo eu consigo atingir o nível de excelência que diz que são 10.000 horas? Será se você já atingiu 10.000 horas? A regra das 10.000 horas, popularizada pelo pesquisador Anders e pelo livro Outliers, diz que com prática profunda e consistente, esse volume de horas costuma levar alguém a um nível de excelência em uma habilidade. Vamos calcular. Se trabalhar 10 horas por dia, 10.000 dividido por 10 é igual a 1.000 dias. 1.000 dias é igual a 2 anos e 9 meses. Se trabalhar 12 horas por dia, dá 833 dias, que dá 2 anos e 3 meses. E aí tem pessoas que entram aqui faz alguns meses e acham que é suficiente, cara. Não é. São de 2 anos e meio a 3 anos aí, aproximadamente, dependendo da quantidade, claro, do volume que a pessoa colocar. Quanto mais energia a pessoa coloca, e se ela aumenta para 14, 16 horas, obviamente ela vai diminuir o tempo a curva de aprendizado dela. Então, voltando ao ponto que eu trouxe para vocês, tudo começa com uma decisão. Se você não está Se você não está feliz, se você não está orgulhoso do resultado que você está tendo, se você sente que você pode muito mais que isso, se você rever os seus comportamentos, ou se você tomar uma nova decisão. Eu lembro, assim, como se fosse hoje. Numa semana eu fiz acho que 8, 10 vendas. Acho que tinha sido 8, ou tinha sido, acho que tinha sido 8 vendas, não tinha. Iniciei a semana bem. Eu tinha feito 2 vendas na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado. Só que aí no domingo eu zerei no domingo, segunda e terça. Deixa eu ver. Então foi 2, 4, 6, 8. Foi isso mesmo. Quarta, quinta, sexta e sábado. Zerei, inclusive, porque eu estava doente. O que aconteceu? Essa semana eu tinha ficado meio gripado, eu fui no hospital, passaram ali bezetacil, tomei bezetacil no Dumont, e aí eu comecei a ficar bem rápido. Aí o que eu fui inventar? No final de semana, acho que na sexta-feira, eu fui inventar de comer um lanche com um refrigerante assim, e aí piorei. Comecei a ficar sem voz, febre, dor de cabeça. E aí lembro que eu fiz a matrícula no sábado. Domingo já não aguentei trabalhar direito, segunda estava mal ainda, me recuperando. Ou seja, o objetivo, do jeito que eu estava ainda ali, eu ia fazer ali umas 12, 14 vendas naquela semana. Não fiz. Fiz 8 vendas naquela semana. E eu terminei a semana puto. Assim, na terça-feira, inclusive, de terça para quarta, eu virei o dia fazendo 2 vendas. Porque aí eu tava fazendo a venda na virada de meia-noite para. Na virada de 11 horas para meia-noite do dia. Fiz 2 vendas. Só que aí eu fiquei tão puto que eu mesmo me sabotei ali, comendo lanche que não era o momento ainda de ter comido aquele lanche, que eu não dormi naquele dia. Tipo assim, eu fui deitar assim, putaço, indignado. Falei, quer saber? Eu não vou dormir não. Eu vou acordar mais cedo, vou na padaria, vou já tomar um café e eu vou começar a trabalhar agora às 5, 6 horas da manhã. Eu comecei a ligar lá pra Europa. Acho que era 5, 6 horas da manhã eu matriculei um cara lá na Espanha. Liguei, matriculei o cara. Lembro que na época ele ficou meio desconfiado no final. E aí eu coloquei a sobrinha dele, que indicou ele, que estava lá nos Estados Unidos. E lá eram umas 5 horas da manhã.
5, 6 horas da manhã, ela acordou, falou, não, tio, eu fiz o curso, e aí, o senhor tá bem e tal? Ah, então tá bom. Então. E ele foi e começou. Eu matriculei ele. Já tava com 4 vendas já. Comecinho do dia. Top um já na semana. Aí naquela semana, eu não... Fui melhor da semana passada, acho que eu cheguei a fazer 10, 12, 14 vendas, alguma coisa assim. Mas fiz mais de 20 e poucos pontos, mas não peguei top 3. Peguei top 10. E aí na semana seguinte, eu fiz 25, 24, 25 vendas, aí eu fiz 40 pontos naquela semana. E aí foi a semana, a primeira vez que eu peguei meu top um. Mas você viu? Se você for perceber, foi de uma decisão que eu tomei. De uma indignação, assim, de cara, eu não posso aceitar esse tipo de situação, esse tipo de comportamento da minha parte. E aí foi coisa de 2 semanas assim, já peguei o top um, fui reconhecido pelo Flávio ali. E aí eu comecei a trabalhar para sustentar essa decisão, para sustentar esse comportamento e esse resultado. Mas tudo começou com uma decisão. Eu tinha organização, todo dia eu sabia que horário eu ia trabalhar. E eu trabalhava sempre para sustentar esse comportamento e, consequentemente, o resultado. Então, todos vocês aqui têm capacidade e sabem o que tem que fazer para avançar no caminho. Sabe o que tem que fazer para fechar estrela, para vender hoje. Eu sei quantas entrevistas eu preciso fazer para vender hoje. Eu sei que se eu fizer pelo menos 3 entrevistas eu faço pelo menos 2 vendas. Então, qual que vai ser o meu foco hoje? No resultado? Não, no processo, que vai me levar ao resultado. Porque eu sei que se eu fizer 3 entrevistas, eu posso fazer 2 ou 4 ou 6 vendas. Concorda? Porque se eu foco só em 2 vendas hoje, eu vou colocar energia para fazer duas vendas. Pode ser que eu faça essas 2 vendas, mas pode ser que eu faria muito mais se eu tivesse focado só no processo. Porque às vezes que a gente faz um número de resultado no dia, a gente não estava com aquela meta de fazer 6, 8, 10 vendas no dia. Todas as vezes que eu fiz 8 vendas no dia, 8, 9 vendas no dia, eu não estava com meta de fazer isso no dia. Eu estava focado no processo. E, consequentemente, eu tive um resultado melhor do que se eu tivesse planejado ter aquele resultado. Eu acho que eu lembro, só teve uma vez que eu planejei, eu coloquei energia para fazer aquele resultado e fiz. Isso foi em 2023, inclusive. Eu tava colocando energia, eu tava zerado na quarta, zerado na quinta, só que eu tava colocando muita energia que, cara, quinta-feira ia ser o melhor dia. Tava colocando energia que eu ia fazer ia fazer 5 strike naquele dia. Foi assim que eu entrei. Cara, vou fazer 5 strike hoje. Só que eu não consegui, eu fiz só 4. Fiz 4 strike e 16 pontos naquele dia. 16? Era 4, 8, foi 16 pontos. No que eu ia fazer o quinto, o cartão da abençoada da mulher não passou. Eu ia fazer 5 naquele dia. Naquele dia eu tinha colocado energia, assim. Eu tava vibrando aquela energia para fazer isso acontecer. Mas as outras vezes que eu fiz um resultado alto no dia, eu não tinha planejado. Eu só estava focado no processo, na entrevista, no cliente. E, consequentemente, eu obteria o resultado. Então, se você focar hoje no processo, em 3, 4, 5 entrevistas no dia, consequentemente, você vai conseguir um resultado melhor do que você tivesse planejado. Você vai conseguir aí 2 vendas, 3 vendas, 4 vendas, porque pode ser que você entre numa linha boa que você flua. Porque quando você coloca a tua meta só no resultado e você cumpre aquele resultado na primeira entrevista, o que você faz? Você diminui a energia. Você vai para as próximas entrevistas com a energia menor do que você tinha ido para a primeira. Já aconteceu isso também várias vezes comigo. Falei, cara, hoje eu vou fazer 2 vendas. Eu fazia uma ligação e fazia a venda. O que você acha que aconteceu no restante do dia? Baixava o meu drive. Entrava mais de boa, assim, sem um centro de urgência tão ativado. Que acontece isso às vezes, você faz matrícula na primeira entrevista. Já teve casos que eu fiz matrícula nas primeiras ligações.
Agora, quando você está focado no processo que te leva ao resultado, por exemplo, nas entrevistas, que é o que é a consequência da matrícula, você obtém um resultado bem melhor do que você tinha planejado. Se você sabe, cara, você fazer 4, 5 entrevistas para fazer uma ou duas vendas, é isso que eu vou fazer. Então, meu foco hoje, eu vou sentar para fazer, vou focar aqui no processo, para me levar ao resultado. Beleza? Então, quero abrir para perguntas, quero ouvir vocês. Eu Como trabalhava ali, assim? tô vendo agora Como assim? só respondendo. Eu trabalhava, começava, normalmente sempre começava ali 1 hora da tarde. Era o horário que normalmente eu sempre começava. De uma e às vezes não tinha horário para parar, não. E aí o dia todo. Tinha pessoas que me perguntavam, como que você consegue ficar sentado por tanto tempo? Às vezes eu ia de 1 a 5, 6, 7 horas, assim, depois que eu ia levantar. Mas quem quer perguntar? A Eliane, a Gabriela? Sim, eu quero perguntar como focar, né, nessa reta final, né? Eu quero me classificar para ir para o resort, né? Eu ainda não tenho nenhuma estrela como Gold e gostaria, quero, né, me destacar e fazer acontecer. Eu não tenho plano B, a Wiser é meu plano A, de fazer acontecer. Eu todo dia trabalho, mas como fazer isso de uma forma mais efetiva, assim? Eu tenho a disponibilidade de manhã, de tarde, de noite, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas eu tenho essa disponibilidade. Mas como se organizar? Como setar a mente para isso? Tá. Primeiramente, você pratica algum esporte? Você faz alguma coisa, assim, alguma atividade física pela parte da manhã, Eliane? Faço. Todo dia de manhã eu faço 3 dias de musculação e 2 de pilates. Legal, bacana. Então já é um ponto muito positivo. Então, assim, é você verificar o que que normalmente você faz pela parte da manhã. Porque, assim, hoje eu te conheço já de um certo tempo que você está no projeto, então eu sei que você sabe fazer o trabalho. Só que a questão chega um certo momento que não é só horas de trabalho, é qualidade, é o foco ali que você coloca para fazer o trabalho. Então, assim, por exemplo, quando o Flávio, quando ele respondeu aquela pergunta para mim, você percebe que ele estava trabalhando, mas ele não estava fazendo. Porque ele estava acomodado, ele trouxe daqueles pontos. Eu anotei aqui, ó. Fraqueza, covardia, preguiça, procrastinação, falta de decisão, tolerância à mediocridade. Então, é analisar. Normalmente, na parte da manhã, você para resolver as coisas, porque querendo ou não, deve ter coisas para resolver. De manhã tem coisa para resolver, às vezes uma comida, uma roupa, dar uma ajeitada na casa. Pois é. Assim, o que você pode fazer na parte da manhã? Agendamento. Você pode atender alguns agendamentos na parte da manhã. Você pode se organizar para pegar alguns agendamentos na parte da manhã. Mas acredito que talvez não seja tão. Mas aí é de pessoa para pessoa, tá? Aí vocês analisam e verificam se faz sentido para você ou não. Eu nunca. Não vou falar que nunca, já teve alguns momentos. Quando foi necessário, eu fiz. Mas eu não tinha hábito de trabalhar na parte da manhã. A parte da manhã eu tirava para resolver minhas coisas. Ir para academia, resolver o que tinha que resolver. Para começar a trabalhar ali, para, de fato, quando eu começasse a trabalhar, era trabalhar. E não resolver outras coisas. Certo? Então, na parte da manhã, eu resolvia minhas coisas ia para academia. Então você pode verificar normalmente o que você faz na parte da manhã e setar isso daí para resolver as coisas da sua vida, suas coisas pessoais, seu treino, fazer alimentação, arrumar a casa, algo nesse sentido, para no começo da tarde ali, 1, 2 horas da tarde, você se organizar para começar a trabalhar. Até as 8, até as 9 da noite, aí vai variar ali até qual horário se encaixa melhor para você. Então é setar o horário que você vai começar e o horário que você vai parar. É necessário ter essa Uhum, organização. Para quando você for trabalhar, você só trabalhar. Quando você for arrumar a casa, só arrumar a casa. Quando for fazer comida, você só uhum, fazer comida. Se estiver lá na parte da manhã, você não pode ficar, putz, agora eu poderia estar trabalhando. Não. Agora você tem esse horário para me organizar para fazer essa tarefa de casa. Porque senão você rouba um tempo de uma coisa do que você tinha que fazer. Por exemplo, às vezes você está trabalhando, é horário de trabalhar, mas você está lá mexendo nas coisas da casa. No horário que tem que trabalhar, você está roubando o tempo do seu trabalho. É o inverso também. uhum, Se na parte da manhã você tem que organizar as suas coisas, e você está trabalhando na parte da manhã, você está roubando o tempo seu de organizar as suas coisas na parte da manhã. Eu vice-versa. uhum. Então é necessário ter essa organização. Era assim que eu fazia. Mas teve uma fase também, teve algumas fases.
Eu lembro dessa fase, acho que foi em 2024, que eu fiz isso mais, com mais intensidade, que eu começava a trabalhar na parte da manhã. Então eu acordava, tinha dia que eu ia para academia e não, mas naquele dia, naquela fase ali, eu estava focado em fechar estrela para bater a meta da franquia. Eu estava sendo um dos principais, na verdade, eu estava sendo o único que estava fechando estrela ali, naquela fase, na época de WCP vs EdTech. Então eu estava com a linha, eu estava tendo uma linha muito boa, estava numa frequência muito boa. Então eu acordava ali na parte da manhã, por volta ali, começava a trabalhar por volta de 10, 10 e meia, 11 horas da manhã, ia. E aí geralmente parava ali 1 hora da tarde, 2 horas da tarde para almoçar, fazia uma reunião, alinhamento com a equipe e partia para o PTL de novo. Só que eu lembro que eu também parava mais cedo, porque chegava 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite, já não tinha o mesmo pique. A energia já estava desfalecendo, já não tinha. Então, assim, o horário que você começa é entender que você não vai ter a mesma energia no final da noite. Se você quer ter energia mais à noite, aí eu te indico você começar mais no período da tarde, porque se você começar mais cedo o seu trabalho, à noite você não vai ter a mesmo pique. A sua energia ela vai começar, ó, caindo, caindo, que nem esses dias mesmo. Eu estava começando a trabalhar mais na parte da manhã, algum desses dias, fazer reunião, ou pegar algum agendamento, algo nesse sentido, e eu estava indo, chegava 9, 9 e meia da noite, quase 10 horas da noite, eu já estava cansado já, velho. Já não estava com a mesma disposição. Claro que isso também é hábito. Conforme você vai fazendo, fazendo, você vai aprendendo a lidar com esse cansaço. Então é isso que eu indico para você, tá bom? Próxima pergunta, já vai Gabriel. finalizar. Bia, eu ia fazer uma pergunta parecida. Eu ia pedir, na verdade, para te passar o passo a passo do comportamento de uma pessoa de sucesso. Passo a passo de um comportamento de uma pessoa de sucesso. Legal. Bom, primeiramente, ter hábitos assim, cuidar da sua saúde é muito importante. Pessoa de sucesso é que nesse projeto que a gente está, Gabriela, a gente tem que. Por que que é importante cuidar da saúde? Porque senão a gente sempre vai pagar um preço depois, mais tarde. Por exemplo, eu estava assistindo o Guilherme Benchimol, ele mesmo fala. Quando ele conseguiu ali atingir, pô, ele deu piripaque, enfim, ele pagou o preço pelo que ele fez durante 10 anos. De não ter cuidado ali da saúde, não ter praticado atividade física, não ter feito nada. Ele até chegou a engordar, hoje ele tá bem mais magro, mas ele até chegou a engordar bastante. Então é alinhar a fase que você tá, sabe? Como a WSP, ele é um projeto que você, no outro formato, né, no formato lá da EdTech, você chegou à gerência, pelo que eu sei, então você sabe fazer o trabalho, e você já deve ter passado um pouco pela curva do aprendizado, claro que a gente está sempre aprendendo, é importante, eu indicaria cuidar da saúde. Por quê? Todas as vezes que eu fui inventar eu não vou para academia, né, eu vou ficar só no trabalho, era um tiro no pé. Nas próximas semanas eu já começava a sentir a consequência dessa decisão que eu tinha tomado. Aí daqui a pouco eu ia lá voltava para academia de novo. Porque pelo menos é da minha forma, do meu jeito, é o que me ajuda bastante, é como se fosse uma terapia para mim. Por exemplo, eu estou alguns dias sem ir, inclusive, de organização da mudança, eu tive que parar a academia que eu estava lá na outra cidade. E aí eu já achei uma aqui, que é 500 metros, e amanhã eu já vou me organizar para ir, porque hoje, inclusive, está até aberto, mas como daqui a pouco eu já vou parar para almoçar, e mais tarde eu volto para trabalhar, hoje eu não vou, mas amanhã é certeza que eu já me organizo para ir. Porque é a forma de eu estar me renovando. Então, primeiro ponto, Gabi, cuidar da saúde. Praticar alguma atividade física que você gosta, que seja academia, pilates, crossfit. Fazer uma avaliação também, se depois você conseguir ir no médico fazer uma avaliação como é que está a sua saúde, ver o que precisa repor. Eu, por exemplo, precisava repor vitamina B, vitamina D, B12, creatina. Ó, creatina é um dos melhores, por exemplo, suplemento que tem. Dos melhores, assim, disparado. Ajuda muito na imunidade, ajuda muito com força, ajuda muito. Até se você dorme mal, eu tava vendo um médico falando que ajuda. Tomar creatina ele ajuda se você dormir mal. Então, nós somos um atleta de alta performance. Se somos um atleta, o que a gente tem que fazer? Agir como atleta. Procurar dormir bem, procurar praticar atividade física na parte da manhã. Praticou atividade física?
procurar, se você conseguir ler um livro, adquirir novos conhecimentos. Eu tô finalizando. Era pra mim já ter finalizado, tá? Eu nem vou falar que é culpa de tempo, não, tá? Às vezes a gente acaba passando mais tempo em rede social do que sentando para eu ler um livro. Mas a Bíblia, eu tenho mais disciplina lendo, estudando a Bíblia do que o livro que eu tô querendo finalizar, que é esse Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Então, mas a Bíblia eu tô bem mais consistente. Por exemplo, aquela última vez que eu trouxe lá na mentoria, eu estava em Romanos, né? Agora eu estou em 2 Coríntios. Eu já passei por 1 Coríntios. Não, segundo não, eu estou em primeiro. Ó, inclusive eu parei numa parte aqui, ó, que ele fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, outro ponto aqui, ó, já vai uma resposta. Tem que tomar cuidado com quem você anda. Tem que tomar cuidado com quem que você fala dos seus planos. Tem que tomar cuidado com os amigos e a roda que você está sentada. Tem que tomar cuidado com a mesa onde você está sentado. Porque não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você tem bons hábitos, bons resultados, bons comportamentos, se você começa a andar com pessoas que têm tudo isso oposto de você, você vai ser a próxima igual a eles. Eu sempre, no meu início, procurei me cercar de pessoas melhores que eu, que estavam melhores do que eu. Por exemplo, se eu estava como Gold, eu procurava me cercar de Blacks que estavam melhores do que eu, que estava produzindo sempre. Procurei sempre estar conectado com esse perfil de pessoas. E eu virava para todos eles e falava assim: ó, eu vou passar todos vocês eu vou passar. Eu lembro até hoje, eu estava sentado lá num prédio que tinha lá em São Paulo, chamado Prédio em São Paulo, parece. Não lembro, vou lembrar o nome. Em São Paulo, que parece um barco. É isso mesmo. Ele se chama Hotel Nick. Muito top lá. Tava sentado lá. Tinham alguns blacks de outros times. O Lupe tava junto comigo, que na época era o meu líder. E tinha a líder dos Lions na época. Acho que ele vai lembrar dessa galera. E eu tava sentado com eles lá. Eu falei: ó, vou passar todos vocês. E eu passei todos eles mesmo. Tinha essa ousadia, essa ambição ao ponto de, cara, não quero eu sempre tive essa característica competitiva. Essa característica ela vem do esporte. E quando começou o Hunt Winners, por que eu me destaquei mais no Hunt Winners? Porque teve essa competição. E como eu tinha e sempre tive essa característica competitiva, eu falava, cara, agora chegou o momento de, cara, eu fazer acontecer, eu vou aproveitar essa competição. E foi isso que aconteceu. Eu cresci, comecei a crescer em todas as competições. Na primeira, segunda, terceira, quarta. Então, resumindo, Gabi, ter bons hábitos é importante. Organizar a sua agenda, ter bons hábitos, cuidar da sua saúde, praticar atividade física, procurar ou ler a Bíblia ou um bom livro que você curte ler e trabalhar bastante. Sempre se colocar no momento presente, trabalhar bastante para você realmente poder ter novos comportamentos, para você tomar uma decisão, se organizar, ter novos comportamentos para ter novos resultados. O Pablo, ele fala em 5 mãos, se você quer mudar o seu resultado, ele fala: novos lugares, tem novas pessoas, com novas ideias, com... Deixa eu ver aqui exatamente. Deixa eu abrir aqui, ó. Quer crescer? Não ande com quem não queira. Vai com força. Mas só quando não tem talento, acorda mais cedo e dorme mais tarde. Tem fase que você tem que fazer isso. Tem fase que você... Vocês estão ouvindo? Não?
Tá bem baixo aqui pra mim. Como é que é? Deixa eu ver. O som tá baixo. Hum, Cadê? Lembrei. Ele fala assim, ó, novos lugares têm novas pessoas têm novas ideias, que têm novas ações e tem um novo resultado. Então, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novo resultado. Quando, assim, a gente sempre toma decisões. Todo dia a gente toma decisões, Lid. Só que teve momentos que cada fase a gente toma uma decisão ainda maior, ainda mais relevante, que vai nos levar para outro patamar. Então, quando eu quis sair do Blue ao Gold, eu tive que tomar uma decisão. Quando eu quis sair do Gold ao Black, eu tinha que tomar uma outra decisão. Quando eu cheguei ao Black, eu queria avançar e queria ser relevante, queria ter destaque, por exemplo, no projeto, eu tive que tomar uma outra decisão. Eu lembro dessa fase em Gold, por exemplo. Em Gold, eu estava numa fase faltando uma estrela e um texto para avançar de Gold para Black. E o que eu fiz foi continuar acreditando que eu ia passar por aquela fase. E aí eu lembro que na época, hoje não tem, acredito que não esteja mais, mas na época tinha a EdTech dos Lions, que era da Nath. E aí na última semana que faltava para o evento de Blacks, que ia ser 1º de maio, e eu tava zerando ali praticamente durante 3 semanas. Na última semana, eu passei a semana inteira indo para lá. Então, eu saía do apartamento onde eu estava morando e pegava, deixa eu ver, acho que era dois busão, dois ou um busão para ir até a estação de trem. Depois da estação, chegava na estação Luz, descia, pegava acho que 2 metrô para chegar até a Paulista. Chegava na Paulista, caminhava mais uns 15 minutos até o endereço. Todo dia eu fazia isso. Eu fiz isso durante praticamente quase uma semana. Não precisava, mas eu quis fazer isso para ver se saindo de casa e indo para um outro local eu mudasse de resultado. Claro que não era só indo para lá, porque tinha pessoas que iam para lá e não mudava nada de resultado. Então, só que eu fiz isso e aí na segunda e terça eu fiz 14 vendas que era necessário para sair do Gold ao Black. Então eu só continuei acreditando que eu ia mudar meu resultado, acreditando que eu ia estar nesse evento de Blacks. E aí cheguei a Black, tive que tomar uma outra decisão, porque eu ainda estava inconformado com o resultado que eu estava tendo. Hum, já falei isso várias vezes. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu saí do evento de Black da seguinte maneira. Eu não estava com o celular legal, tinha ficado hospedado no hotel mais simples, ainda tinha dividido o hotel, dividido o quarto, na verdade, e ninguém sabia quem eu era. Então eu saí daquele evento, dia 1º de maio, com 3 decisões tomadas. Ser reconhecido, um celular melhor e ficar no hotel que eu queria. Então, o que se aconteceu? Passou maio, junho, julho, agosto, setembro, e eu estava no resort sendo reconhecido, tinha ficado em 4º lugar, não era o que eu queria ter ficado no pódio, estava brigando pelo pódio, a briga estava eu, a Letícia, a Malu e a Rose. Não essa que estava aqui, era outra, era dos ursos. Então, a briga estava entre nós 4. Primeira semana eu fui top 1. Na segunda semana acho que eu fiquei acho que no top 15, top 10, alguma coisa assim. Não fui tão bem. E na terceira semana eu fui melhor. Mas não foi o suficiente para subir no pódio. Então, isso foi uma decisão que eu tomei. Só que assim que eu vi que eu não subi no pódio, instantaneamente eu tomei uma nova decisão. O próximo eu vou ser top 1. Ali, ó, lá no momento que eu tava, aquilo ali foi super importante, inclusive, porque eu poderia remoer
nossa, eu fiquei no top 3, poderia ficar triste, mas não, eu já me renovei, como o Flávio fala, que a frustração só pode durar 5 segundos. Aí eu tomei uma nova decisão e falei, eu vou, próxima temporada eu vou ser top 1. O que aconteceu na próxima temporada? Eu fui top 1 da temporada, nas finais não. Na temporada eu fui top 1. Porque a temporada acho que era de 10 semanas, 12 semanas. Durante toda a classificação eu fui top 1. Mas quando chegou nas 3 semanas finais, eu fiquei em top 6. Não subi no pódio de novo. Foi lá na Wiser Conference em 2023. Isso foi o quê? Uma decisão. Chegou lá na Wiser Conference, vi que eu fiquei em top 6. O choro meio que veio aqui, o olho meio que assim, meio que deu vontade de chorar. Por que que eu tinha esse sentimento de uma vontade de chorar e às vezes me incomodava tanto? Tanto, porque aquilo era muito importante para mim, significava para mim. Não era só um troféu. Isso aqui, ó, é algo assim bonito, legal, mas isso aqui, ele representa, ele é a materialização do nosso esforço quando a gente tem um desse. Então, principalmente esses dois, são muito importantes para mim, porque ele materializou todo o meu esforço durante 4 temporadas para na quinta temporada eu subir no pódio. Por que eu não subi no pódio nas outras temporadas? Não era falta de capacidade. Era, sim, falta de capacidade emocional. E o meu líder também, ele não estava ali junto comigo. Também teve um papel ali que influenciou, mas era mais responsabilidade minha. Eu trabalhava, eu fazia ali para ter que fazer isso acontecer, mas eu não tinha esse acompanhamento. Na quinta temporada eu já tive um acompanhamento melhor para me ajudar, principalmente ali nas últimas, na segunda para terceira semana das finais, que aí me ajudou, colaborou para eu continuar fazendo trabalho para subir no pódio. Então, voltando ao ponto, cada vez que eu não conseguia um resultado, eu tomava uma decisão para ser melhor na próxima temporada. Então, quando na segunda temporada eu não subi no pódio de novo, eu sempre voltava para mim, eu sempre acompanhava muito um lutador que é o Charles de Oliveira, que é eu curto bastante a história dele. E eu sempre gostei muito de acompanhar histórias de campeões, de cara principalmente voltado para esporte. Luta, ou corredor, ou né, treinamento ali na academia, enfim. Sempre gostei de acompanhar muito, tipo vídeos motivacionais. Então, em alguns vídeos motivacionais, ele sempre falava, quando ele perdia, ele falava, eu vou voltar melhor. Então, todo final de temporada eu falava, eu vou voltar melhor. Não foi nessa, mas na próxima eu vou voltar melhor. Então, era essa decisão que eu saía, sempre tomava essa decisão para realmente voltar melhor na próxima temporada. Bom, vou finalizar aqui com a última pergunta da Lid, que no meu início, quais crenças você enfrentou e como quebrou ou ressignificou ela? Eu acredito que eu não tinha muitas crenças assim, que talvez uma pessoa que já teve outras trajetórias profissionais talvez tenham. A minha crença, talvez, que eu me lembre assim, acho que a maioria das crenças que a gente tem está relacionada à acomodação e mediocridade. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ficando nesse lugar. Então a gente acaba sendo, tem muitas pessoas que acabam sendo tolerantes à mediocridade, acaba aceitando essa situação. Felizmente o ser humano felizmente ou felizmente, o ser humano ele é adaptável às situações. Então a gente costuma se adaptar a uma situação que nem a gente se adaptou, por exemplo, com a pandemia. A gente tem pessoas que se adaptam com a mediocridade, com a acomodação que ela vive. E sair dessa situação é uma decisão também, é uma tomada de decisão para sair dessa situação. Sair do ponto A para ir para o ponto B. É uma tomada de decisão. Necessário uma decisão. Um basta. Uma batida na mesa. Para você sair do ponto A que você está para um próximo nível. Então, acredito que as crenças que eu tinha era relacionada a isso. Mas como eu estava tanto focado em crescer, as crenças elas não conseguiram me segurar. Se eu me lembrava de alguma crença de fato aqui, elas não conseguiram me segurar, porque toda vez que eu tinha alguma crença, alguma limitação, eu procurava ajuda para me sair daquele nível e ir para um próximo. Eu nunca fiquei conformado. Ah, tá tudo bem, faz parte. Não, eu sempre procurei ajuda. Eu quero crescer, então eu ligava para um franqueado, para outro franqueado, tentava contato com pessoas para me ajudar a ir para um próximo nível. Eu queria crescer, eu desejava crescer. Eu estava obcecado em crescer. Então eu não aceitava a situação que eu estava, o patamar que eu estava.
E se me procurar, vai para um próximo nível. E isso está relacionado a uma decisão em não aceitar e ser obcecado realmente para você ir para um próximo nível. Porque a WSP, galera, você tem que entender que a WSP ela pode ser o seu projeto de vida, você pode ficar aqui para o resto da sua vida, ou ela pode ser o teu projeto onde você, a sua escola, onde ele vai te formar para você fazer um outro projeto ainda maior, um outro projeto mais relevante, um outro projeto, ou seu projeto, ou seu negócio, a sua empresa. Porque aqui, se você aprende a vender, você aprende a recrutar pessoas, você aprende a formar pessoas e liderar pessoas e formar líderes, isso aqui é habilidades para você ser milionário. Vender, recrutar, liderar, revelar, né, formar novas pessoas e formar novos líderes. Que aí se torna um crescimento exponencial. Se você tem essas 5 habilidades, se você quiser abrir uma empresa, você pode. Você já tem habilidade para fazer a sua empresa faturar aí alguns milhões. Eu penso, vou ser honesto para vocês, eu penso em ter uma empresa futuramente. Qual ramo ainda não sei. Mas eu penso em ter o meu próprio negócio mesmo. Ter minha própria empresa. E eu sou muito grato porque eu tenho as ferramentas que a WCP me propôs. De forma gratuita. Não paguei nada para ter isso aqui. Claro que eu investi meu tempo, mas eu paguei para aprender. Na verdade, eu ganhei para aprender. Essa é a proposta da WSP. A gente ganha para aprender. E eu vejo, assim, o filme que eu indiquei para vocês, não sei se algum de vocês já chegaram a iniciar ou assistir a série, na verdade, que é o Unicórnio Implacável, inclusive já assisti até pela segunda vez, mostra de forma clara o quanto é necessário de energia para você sair do nível que você está, ou para você romper com a pobreza, com a mediocridade, é um nível alto, assim. O cara tem que dormir na escola, o cara tem que dormir na empresa, se for necessário. É o que mostra muito nessa série. Mostra assim, desde a trajetória, o cara fazendo de tudo que for necessário. É uma série, Lídia. De tudo que for necessário para romper. É um rompimento. Sair da fase que a gente está é um rompimento. Unicórnio implacável. Tem no Netflix. Só no Netflix que tem. Unicórnio Implacável é o nome da série. São 7 episódios. Dá pra maratonar no final de semana. No final do dia, tá? Não vai fazer isso no horário de trabalho, não, pelo amor de Deus. Fechou, pessoal? Então, eu espero ter contribuído com cada um de vocês. Passamos até um pouquinho do tempo aqui. Desejo uma excelente semana para vocês. E quero aqui, hoje não peço resultado, quero meta de compromisso e de comportamento. Qual é o seu comportamento para hoje, Gabriela? Fala e digita lá no grupo e vão seguindo a Gabriela. Qual é o seu comportamento para hoje? Meu comportamento para hoje vão ser 3 fechamentos e 100 referidas. Maravilha. Seu comportamento para hoje, Eliane? Eu quero 100 referidos e uma venda. Sem feridos, uma venda. Maravilha. E entrevista você não pretende fazer, não? Sim, uma venda, né? E tem que fazer entrevista, né? Quantas entrevistas você pretende fazer para fazer uma venda? Ah, pelo menos umas 3 entrevistas. Quer Três dizer, como entrevistas? para mudar de nível, então 3 entrevistas como fazia, tá pouco. Mas como eu tenho que romper, então eu vou ter que fazer pelo menos umas 5 entrevistas. Maravilha. Para dar o que você falou, né? 3 a 5 entrevistas, correto? Isso. Eu tava no podcast e eu tava ouvindo que até um podcast com o Caio Carneiro, de um cara lá, o nome dele é Eric, e ele fala que vender mais caro é mais fácil do que vender mais barato. Então ele fala que tem três, ele estava explicando, falando que tem 3 opções, razões para a pessoa comprar. Ele abrevia, né, com RECA, RELOCA e RADOVECA. RECA é razões emocionais para comprar agora, RELOCA é razões lógicas para comprar agora, RADOVECA são razões dominantes para evitar a compra. Ele disse que praticamente grande maioria das pessoas que compram, ela compra pelo RECA, que são razões emocionais para comprar agora. A pessoa compra mais pela emoção do que por uma razão lógica. O que é lógico? Lógica é aquela explicação mais técnica, sabe? Mas isso que são razões lógicas. Então a grande maioria das pessoas compra pela emoção.
E ele fala que uma boa venda é feita pelas razões emocionais. E ele explica, né? Se eu pergunto aonde o cérebro vai, se eu pergunto aonde, o cérebro vai buscar um ambiente. Se eu pergunto o que, ele busca um comportamento. Se eu pergunto como, uma habilidade. Se eu pergunto o porquê, uma crença. A pergunta que eu faço determina a resposta do cliente. Se eu quero tirar um RECA, ou seja, uma razão emocional para o cliente comprar agora, eu não vou perguntar por que você quer fazer isso inicialmente. Porque isso começa pela crença. Você começa por como? Você começa com como. Falando, como que aprender inglês vai te ajudar? Como que aprender inglês vai impactar na sua vida hoje? Começa com como. Depois você vai com o quê. Na verdade, você começa com o quê, depois você vai com como e você finaliza com o porquê, que é a crença da pessoa. Primeira pergunta, o que te faz querer isso? O que te faz querer aprender inglês? E ele fala que a melhor técnica de venda é ter intenção de vender no dia. Então a gente tem que ter o foco no processo, mas tem que ter intenção em vender. Foco no processo com a intenção de vender. Então, o ajuste que eu faria na meta da Gabriela de Sá, 3 entrevistas e a intenção de uma venda. Que é consequentemente esse é o objetivo. 3 entrevistas, consequentemente virá aí uma venda. Ou mais. Fechou? Então, Gabriela de Sá, 3 entrevistas sem referido, com intenção de uma venda. Eliane, 3 a 5 entrevistas, sem referidos também, Eliane, é menos. Isso que você tinha falado. E uma venda. Janaína, Meu objetivo é fazer uma venda no link padrão, porque essa tem sido a minha maior dificuldade. O Gustavo Lemos até me cobrou isso essa semana. Ele falou: o que está acontecendo? Porque as suas vendas são todas no recorrente. Então, acaba que eu faço algumas vendas, porém, eu não consigo fechar uma estrela, porque a pontuação é baixa no recorrente. Então, meu objetivo, uma venda no link por quê? padrão. Por que você está fazendo venda só no recorrente? Eu confesso que eu não consegui identificar o que está acontecendo. Ele até me perguntou, ele falou: você está criando um monstro. Mas eu não vou para a venda pensando, vai ser no recorrente, de forma Então, alguma, mas no final ela acaba acontecendo no recorrente. Eu acho que eu ó, fiz uma venda só no link padrão. tem que fazer o seguinte, ó. Quando você deixa o link aberto para padrão, deixa o link. Você tem computador? Sempre deixo, sempre deixo. Não, eu estou fazendo tudo pelo celular, mas eu Tá. já deixo sempre o link padrão e acaba que no final tem que ir lá trocar. Eu não sei, não Ó, identifiquei. foco hoje no processo. Quantas entrevistas você vai fazer hoje, Elaine? Eu vou fazer 3 entrevistas, Com quero a fazer intenção de uma 100 venda. referidos e a intenção de uma venda. Tá, Eu três. fiz 99 referidos Legal. anteontem e não chegou a 100. Então, quero fazer 100. Quero Três fazer três entrevistas, entrevistas sem e uma venda no referidos. link padrão. Então tá bom. Uma venda. Beleza. Depois você coloca lá no WhatsApp também, tá? Ok. Lucas, se você não conseguir falar aqui, escreve depois lá no WhatsApp pra gente a sua meta do dia. Consigo 70 referidos, uma matrícula e 3 fechamentos. 3 fechamentos. Então, 3 fechamentos, 70 referidos, com a intenção de uma venda, correto? Correto. Legal. Lead já colocou aqui. Trabalhar no mínimo 6 horas, 2 entrevistas, 30 referidos. Então, fechou, pessoal. Essa é a nossa meta. Minha meta hoje também, vou começar a trabalhar hoje por volta de 2 horas da tarde. E minha meta são de 3 a 5 entrevistas com a consequência, com a intenção de 2 vendas. Que eu, na grande maioria das vezes, sempre faço all mais live. Então, geralmente são 2 vendas. Fechou? Claro que o objetivo é sempre muito mais que isso. Então, se eu fizer 2 vendas na primeira ligação, eu vou continuar com minha meta ainda de fazer minhas 2 outras entrevistas. Fechou? Então, grande abraço para cada um de vocês. Desejo uma excelente semana para cada um de vocês. Vamos trabalhar. Todos vocês têm. Lembrando que vai ter vaga extra na próxima semana para o resort. Então, de todos vocês aqui, se você ainda não está classificado para o resort, você tem capacidade de se classificar para estar nesse resort. Então, trabalhe para isso, coloque energia para isso, porque como que está no próximo resort? Vendendo. Vendendo aí, fazendo aí umas 3, 4 vendas por semana, você tem isso. A gente pode até alinhar isso na próxima, quantos pontos, né? Na próxima sexta-feira, se vocês estiverem aqui, se todos vocês estiverem aqui. Fechou?
Então, ao finalizar, dê a opinião sincera de vocês no grupo geral lá do Exército, fala o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam e convido os colegas, os amigos de vocês para estarem aqui, tá bom? Então, abraço, excelente semana e vamos embora. Obrigada, Biel. Tchau, tchau. Obrigada, Biel. Tchau.